Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o diácono Cleverson Martins Teixeira. Estou hoje aqui com você para falarmos um pouco sobre liturgia. E se você quer saber um pouco mais sobre como fazer leituras na missa, eu lhe convido a acompanhar-nos até o final deste podcast. Venha conosco por dentro da sacristia. Como fazer leitura, diácono? Esta é a pergunta? Sim. Recentemente lancei um vídeo falando sobre isto, sobre as leituras da missa, e as pessoas vieram me perguntar, mas como fazer? Entendendo que leitura não é apenas pegar o texto da Bíblia e sair falando alto. Fazer leitura exige técnica, exige espiritualidade, porque nós não fazemos uma leitura, nós proclamamos a palavra de Deus. Então entenda que a palavra não é minha, mas a palavra é de Deus. E se a palavra é de Deus, eu sou apenas um instrumento. Para aqueles que estão nos acompanhando, que tocam algum instrumento, que são chegados à música, entenda o seguinte: um instrumento desafinado fica legal? Um cantor que não entra no tom e nem na melodia é bacana? Pois é. Se a tua resposta também foi não, a resposta para um proclamador da palavra é a mesma. Se você não está em sintonia, se você não está afinado com Deus, como você fará uma boa proclamação da palavra? Então a primeira coisa é técnica. Entendam, gente, que nós estamos para anunciar a palavra em português. Estamos no Brasil. Então, se estamos no Brasil e vamos proclamar em português, eu tenho que, primeiro, entender a língua portuguesa. Saber os momentos de pequenas pausas, saber os momentos de grande pausa, saber que aquela minhoquinha com aquele ponto embaixo é uma pergunta, não é? Exatamente. E também tem aquela outra pontuação que é uma exclamação. Oh! Pois bem, quando vamos fazer uma leitura entendendo isto, já nos ajuda a dar tonalidade à palavra. Depois, entender os acentos. Palavras paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas, acentuadas ou não acentuadas, quando eu dou ênfase, quando eu não dou ênfase, que tipo de acento. Tudo isto interfere na sua palavra, na sua proclamação, porque senão nós teremos aí palavras que vão sair como, por exemplo, Exodo, e na verdade é Êxodo. E o doutor Antônio, então? Doutor Antônio, na verdade é Deuteronômio. Então são palavras que saem sem que a gente perceba. Outra palavra que muitas vezes acontece é Antioquia. Já ouviu falar que São Paulo passou pela mandioca? Não, que é na Antioquia? Na verdade é Antioquia. A palavra não tem acento. Então, por que dar ênfase à letra O? Né? Entendendo tudo isto, a proclamação da sua palavra vai ficar melhor, vai ficar mais clara. Vou aproveitar aqui para dizer, né, que quando a gente pouco compreende, a gente coloca até brasileiros na Sagrada Escritura. Eu já ouvi isto, não estava presente, mas depois peguei nas imagens e como é legal, não é? A pessoa falou assim, eram brasileiros ardentes. E, na verdade, eram braseiros ardentes. Por que isso aconteceu, diácono? Porque provavelmente a pessoa não leu antes, estava nervosa, então provavelmente também não respirou direito, e na hora de proclamar, proclamou com a primeira palavra que veio à sua mente. Então, a segunda parte, a segunda técnica que eu deixo para vocês é respirar. É preciso respirar. Quando ficamos nervosos, a nossa respiração fica mais ofegante, mais curta, e aí falta oxigênio no nosso cérebro. É importante oxigená-lo, é importante respirar. Parece uma coisa tão básica, parece uma coisa tão natural, mas quando a gente se depara com o nervosismo, com o microfone à nossa frente, com uma assembleia enorme à nossa frente, tendemos a ficar nervosos, a contrair os músculos e a respirar bem pouco. E isto tudo influencia também na sua leitura. A terceira técnica é rezar. Rezar a palavra. Pegue esta palavra com antecedência, leia, medite, reze.
Entre na palavra, substitua os nomes que tem ali na Sagrada Escritura, coloque o seu nome, entre nela, faça parte da palavra e pode ter certeza que quando você for proclamar, essa palavra terá outro sentido, inclusive para aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Então, são essas as 3 dicas que eu posso dar aos leitores para que possam fazer uma boa proclamação da palavra de Deus. É claro que depois, com essas dicas e com essas técnicas, você poderá levar aí também para a sua vida, para outros momentos, de repente dar uma aula, dar uma formação, conversar com alguma pessoa, com alguma autoridade. Isso vai ajudar bastante a cada um de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aí para nós. Também entre em contato conosco pelo nosso Instagram, o Instagram da Rádio Evangelizar. Deixa ali a sua pergunta e nós iremos trazer para o nosso podcast, colocar também alguns elementos, alguns argumentos e até mesmo um pouco de teologia. Percebam que a gente fala de liturgia, mas sem ficar na parte muito teórica, trazendo para a prática, para o nosso pé no chão. Né? Então, traz aí as suas perguntas, quem sabe estaremos respondendo a cada uma delas. Se você quer conhecer um pouco mais também sobre liturgia, eu vou sugerir a você, entra no canal Por Dentro da Sacristia, ali no YouTube tem muito material, tem muita coisa boa para você também. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus e também nossa Mãe, que olhe por nós, que olhe também por todas as vocações sacerdotais e religiosas. É necessário rezar. Aqui fica uma dica. Mariazinha, Joana, José, Pedro, reze também pela vocação da sua família. Reza pelo seu filho, para que ele possa ser padre. Não fica rezando pelo filho da vizinha, não. Porque é fácil rezar pelos outros, mas reze pelos seus também, para que Deus possa chamá-los, e já os chama, mas para que eles possam se abrir a esse chamado e atender ao chamado do Senhor. Que Maria interceda por nós e que Deus te abençoe.